A paz do Senhor, povo de Deus, oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais um Desperta Crente. Irmãos, perdão, sexta-feira eu não consegui gravar vídeo, porque o meu Wi-Fi deu problema, fiquei sem Wi-Fi até sábado que voltou, e sábado pra mim já o final de semana já começa a ficar muito puxado, porque eu prego, né, nos finais de semana. Então, muito difícil para mim ter gravado. Então, não consegui gravar, então eu optei por deixar para gravar na segunda-feira mesmo. Mas eu já tô aqui pedindo perdão aos irmãos, porque segunda-feira também passada foi 2 dias da semana que eu não consegui gravar. Então, eu peço perdão aos irmãos. Quando eu não postar o vídeo aqui, é porque verdadeiramente não teve como mesmo eu estar gravando, e eu peço perdão, tá bom? Mas a gente hoje, em nome de Jesus, vamos postar agora para a glória de Deus, e peço que você continue em oração pela minha vida. Eu oro por você e nós vamos chegar ao céu, amém? Você que está inscrito nesse canal, seja mais que abençoado, dê um like, compartilha, no nome de Jesus, e vamos dar continuidade aqui ao capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Agora nós vamos falar do retorno, né? Do regresso dos 70, que vão de cidade em cidade à frente, levar o evangelho, o ide, aonde Jesus notoriamente iria atrás, né? Eles estavam na frente, levando aquelas cidades as boas novas do evangelho, e logo depois Jesus passaria por essa cidade. Então Jesus envia, comissiona alguns missionários, e a gente sabe que a palavra do Senhor está se cumprindo a cada minuto, a cada detalhe. E em cada detalhe a gente começa a compreender, porque antes da vinda do nosso Cristo, ele enviou profetas, ele levantou reis, ele levantou pessoas que veio à frente, né, ali como trombeteiros, né, levando o nome do nosso Deus Altíssimo e trazendo a preparação para cada um de nós receber o Messias, né? O nosso Jesus Cristo. Nós sabemos que também teve o profeta messiânico, o profeta Isaías, que pregou, ensinou, falou sobre Jesus, né? Profetizou a vinda dele, como nasceria, aonde nasceria e como seria. Então o Senhor preparou, enviou alguém para preparar o caminho, e em seguida o Senhor envia também João Batista, preparando o caminho para a vinda dele. Louvado seja Deus. Vamos lá? Então vamos dar continuidade. Depois de Jesus enviar os 12, agora Jesus envia 70. Jesus envia os 12 e os 70 são frutos dessa caminhada dos 12 que foram levar o ide da palavra do Senhor. Então pregue a tempo e a fora de tempo, irmão. Tenha constância na sua vida com Deus, tenha constância na sua chamada. Eu posso estar da forma que for, chorando, sofrendo, da forma que for, eu vou no ide. Eu já fui pregar a palavra do Senhor chorando, mas chorando mesmo, de chegar na porta da igreja, eu pedi ao Espírito Santo para controlar as lágrimas que rolavam do meu rosto, e ali o Senhor, naquele momento, controlar ali, eu ter controle emocional, e parar de chorar, entrar na igreja, pregar a palavra do Senhor glorificar o nome dele, e eu tornar para casa e novamente voltar a chorar pelas lutas, pelas provas, mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Então chorar vai fazer parte do ministério, tá? Faz parte, chore mesmo, que a terra seca vai ser regada por essas lágrimas aí, e o nome do Senhor será glorificado. Eu louvo a Deus pelas oportunidades que eu tive de chorar por amor a esta obra que o Senhor me confiou, amém? Então faça por amor, não por obrigação, mas por amor. Não faça, não obrigue ninguém a fazer nada que não queira, tá? É espontaneamente, é por amor. Então faça com amor. Então esses 70 vão ir, e agora eles vão retornar para falar para Jesus, né, o que aconteceu, as maravilhas. E eles começam a falar, e vai dizer que os demônios se submetiam ao comando deles no nome de Jesus. Aleluia! E Jesus vai ver aquela euforia, aquela alegria, e o perigo de nós nos alegrarmos demais em Deus usar a nossa vida é esse. É por isso que muitas pessoas hoje querem se colocar como a quarta trindade, querendo se colocar no nível de Deus. Quantas pessoas que acham que se eles não tiver, o culto não acontece, o fogo não desce, Deus não fala, se não for eu pregando, Deus não vai usar. Irmãos, eu tenho o maior prazer de ouvir outras pessoas, de sentar para ouvir outras pessoas que ministram. Ontem mesmo foi um irmão lá do meu ministério, Diácono Alex, pregou muito. Meu Deus, que mensagem foi aquela abençoada, falando sobre a mesa. Foi algo tremendo que Deus fez em nossas vidas. Então, se você chegar ao ponto de você não conseguir sentar para ouvir, se você não conseguir sentar para receber uma mensagem do céu de alguém, você não está apto a fazer a obra do Senhor. Você precisa compreender que Deus vai usar pessoas muito mais até do que usa você. E o que Deus faz através da sua vida é misericórdia. O que o Senhor faz através daquele que Ele usa muito também é misericórdia. Então vamos lá, tudo vem do Senhor, amém? E aí Jesus vai falar para eles que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus aqui vai dizer para eles, cuidado com a soberba, cuidado com a vanglória, cuidado com o achismo,
mesmo, cuidado por se achar demais, com a vaidade desse tempo. Muitas vezes, irmão, a gente não percebe, mas a vaidade, ela vem sorrateiramente no nosso coração. E ali nós começamos a se envaidecer de coisas que nós fazemos, sabendo que tudo é graça e misericórdia do Senhor. Então vigiai e cuidai, tá bom? Deus, ele usa cada um conforme ele quer. Mas sempre lembre que tudo vem do Pai. Contudo, regozijai-vos, não porque o Espírito vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E o Senhor vai trazer um alerta para eles aqui, para que eles ficassem alegres, não porque os demônios os obedeciam, né? Eram submetidos ao comando deles, mas que eles ficassem alegres porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Então não mude o foco ainda é almas para o reino de Deus. Não mude o foco, a alegria tem que ser, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Glorifica ao Pai, pelo seu nome está escrito no livro da vida e não ser riscado de lá. Então continue agradecendo ao Senhor, porque Deus te deu essa oportunidade de salvação, amém? Aí naquele mesmo momento Jesus vai ser cheio, pleno, completo, mais ainda do Espírito Santo, e ele vai fazer uma oração de gratidão a Deus. Por quê? Uma oração de agradecimento, porque o poder de Deus, as virtudes, as misericórdias do Senhor, as verdades espirituais não estava oculta, não estava sendo entregue somente para a elite, não estava oculta aos pequeninos, mas sim estava sendo entregue, revelado aos pequeninos. Versículo 21, ele fala: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultaste verdades dos sábios e cultos, e estas verdades dos sábios e cultos, e é revelada aos pequeninos. Então, quer dizer, aqueles soberbos, ignorantes, aqueles que não querem ouvir Deus, o Senhor oculta mesmo o reino dos céus, o mistério do céu, mas ele revela aos pequeninos, aqueles que se entregam, aqueles que querem. Não é só para a elite, não, mas é para aqueles que batem a porta e a porta se abre. É para aqueles que se entregam verdadeiramente, quer conhecer o reino, quer conhecer o céu, se entrega. Se entrega de uma forma a qual possa ser o nome do Senhor glorificado. Se entrega de uma tal forma que as pessoas possam olhar para você e falar: tem uma mudança na vida daquela mulher, tem uma mudança na vida daquele homem, que o caráter foi transformado, a vida foi mudada. Aleluia. E ele vai continuar essa oração no verso 24, ele diz: pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele está dizendo: você é um privilegiado. Aleluia. Nós somos privilegiados, irmãos. Os profetas quiseram chegar ao tempo de Jesus. Os profetas tiveram desejo no seu coração de fazer parte. Os reis almejaram isso. Davi almejou o tempo de Jesus, mas não teve a oportunidade. Nós estamos tendo o tempo da graça. Nós temos Jesus conosco. Podemos sentir e viver e revelações que vêm do Senhor. Então, seja grato, porque você é um privilegiado. Amém? Por receber essa palavra poderosa de transformação. E aqui agora ele vai falar uma parábola de ensinamento. E ali naquele ambiente se levanta um doutor da lei, um sacerdote da lei, um homem que tinha autoridade do céu, autoridade para poder liderar o povo, que trabalhava para Deus, o levita que trabalhava ali também no mesmo propósito de servir ali no templo ao Senhor. E nós vamos ver aqui as funções desses homens. Então esse homem, esse doutor da lei, um advogado da lei, um dos líderes desse negócio do templo, ele vai se levantar para experimentar Jesus, para colocar Jesus à prova, vai dizer: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Faz essa pergunta a Jesus, porque fariseu, irmãos, doutor da lei, aquele que se sente, eles não entendem, que eles não conhecem o caminho. Então ele se levanta para provar Jesus. Chama Jesus de mestre no sinal de zombaria, porque eles não tinham Jesus como mestre. Então aqui, ele vai perguntar a Jesus vai responder para ele no verso 26, ao que Jesus lhe propôs. O que está escrito na lei? Jesus traz a lei na mente dele. Tá? Deuteronômio no capítulo 5, versículo 6. Vai trazer na mente dele o que está escrito na lei, o que Moisés deixou escrito na lei. Né? Como é? O que você precisa fazer para ser salvo? Então olha só, o que está escrito na lei? Como tu interpretas? Jesus vai perguntar, ó. A lei está escrita na lei, agora você interpreta como? Porque a Bíblia está aqui. Como que eu interpreto ela? Porque cada um está pegando versículos isolados e interpretando da forma que quer. Vivemos nesse tempo que tem tipo de igreja para tudo quanto é gosto. Cada um quer viver o seu evangelho, não o evangelho da cruz, mas o seu evangelho. Não o evangelho de renúncia, o evangelho de viver a vontade do Pai, mas o evangelho que eu acho que é certo. Então, aqui Jesus faz essa pergunta que é muito profunda. O que está escrito na lei, como tu a interpreta? Qual é a sua visão?
Qual é a sua visão? Nós precisamos entender. Muitas pessoas estão tendo uma visão de reino, uma visão de igreja, uma visão de servir, uma visão de pastorear, uma visão de ser missionário. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, cada um está tendo uma visão daquilo que acha, os seus achismos, as suas coisas erradas que eles querem introduzir e dizer que é Bíblia, que é palavra de Deus. Então o Senhor pergunta que é um doutor da lei, um homem entendido da lei, um homem que era doutor, um homem que era advogado da lei, um homem que era um líder, né? Eu entendo aqui que esse homem também era um fariseu. Então o que acontece? Jesus pergunta para ele, como é que você interpreta a lei que você ensina? Hã? É muito forte isso. Então a gente precisa compreender como é que você está interpretando a palavra de Deus, como é que você está vivendo a palavra de Deus. E ele respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele introduz aqui sobre o intelecto, a capacidade de amar a Deus com todo o seu intelecto. Agora eu vou ler aqui o que está escrito em Deuteronômio no capítulo 6, no versículo 5. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui, você abre a sua aí e nós vamos ver aqui. No capítulo 6 e no versículo 5, aonde está escrito esse texto bíblico que ele cita para Jesus, trazendo ali a mente. Olha só, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aí ele vai introduzir um pouquinho mais com o teu intelecto. Presta bem atenção. Vou ler de novo aqui o que ele diz. E lhe replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, certo? De toda a tua alma, de todas as tuas forças, também tá certo. E a tua capacidade intelectual. Ele introduz um pouquinho a mais. Então a gente precisa entender, irmãos, que eu não posso pegar o texto da Bíblia e introduzir aquilo que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. É o que está escrito na palavra de Deus. E ele aqui vai trazer para Jesus. Ele sabia o que fazer, mas ele não fazia. Então o que Jesus está falando? O que está escrito na lei, exerça, faça. Esses judeus, ele tinha o hábito de ler esse texto bíblico todos os dias na sinagoga, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Era um hábito de todos os judeus ler esse texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Todos os dias eles liam de manhã e de tarde. Era repetidamente, né? A gente muitas vezes pega os versículos da Bíblia e usa como um jargão. Há um versículo da Bíblia que muitos nós cristãos usamos como jargão, né? Que é aquele Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clamas a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Muitas vezes a gente clama aquilo ali, mas a gente não vai no contexto. A gente só quer clamar e receber os anunciar do Senhor para nossas vidas. Mas nós não queremos renunciar, não queremos viver os princípios, os propósitos, viver a vontade de Deus, renunciar à carne, a nós mesmos. Então tem tudo isso, os princípios de Deus. Vamos lá. Aí então Jesus afirma, respondeste corretamente, fazer isto e viverá. Jesus está dizendo, fazer isto e viva, porque está morto. Quem não faz está morto. Quem não vive, quem não cumpre, está morto. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Porque os judeus entendiam que próximo para eles só era judeu. Os judeus entendem que próximo para eles só é o judeu. Próximo para ele não seria um brasileiro, próximo para ele não seria, é só o judeu. Então aqui, Jesus agora quebra essa religiosidade do coração deste homem e mostra para ele quem é o próximo. Jesus vai usar o quê? Jesus vai usar agora o exemplo de um samaritano. Havia uma guerra, uma briga entre os samaritanos. É tanto que no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, onde Jesus encontra aquela mulher samaritana à beira do poço, já havia passado ali 700 anos de briga entre judeus e samaritanos. Já falei sobre isso aqui no tempo de Êxodo, no tempo de Neemias, no tempo ali que Zorobabel retorna para Jerusalém para restaurar o templo. Neemias volta para restaurar o templo, Zorobabel para restaurar o templo, Neemias para restaurar os muros, Êxodo para restaurar a adoração. Naquele tempo ali já estava essa briga racial, de raça, entre eles, porque os judeus não aceitavam os samaritanos, porque nasceu um povo mestiço, né? Um povo que foi mestiço entre judeus e gentios, e eles não aceitavam. Então essa briga permeava aí há 700 anos. E Jesus vai usar aqui o exemplo de um samaritano, vai dizer o bom samaritano. Por quê? Porque havia essa religiosidade, estava quebrando essa religiosidade no coração deste homem, no coração dos demais que ali estavam, né? Porque onde Jesus estava tinha uma multidão que o acompanhava. Jesus, ele quebra todo tipo de religião que vem nos afastar da presença dele. Religião, irmãos, não salva, ela até aponta o caminho, mas quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus. A religião é ruim? Não é ruim, porque a religião ensina muitos princípios também pra gente. Só que nós precisamos entender que quem salva é Jesus. Conhecerei a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem? Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus que nos adotou.
Aleluia, que entregou a vida dele naquela cruz para nós obtermos a salvação. Então não é a religião, é Jesus, tá bom? A igreja de Jesus Cristo não é placa. A igreja de Jesus Cristo é um povo. Nós temos as placas das denominações para que nós sejamos identificados aqui. Igual eu saio para pregar fora. Quando eu chegar na igreja, as pessoas precisam saber onde eu congrego, que igreja que eu congrego, qual lugar que eu congrego, aonde eu moro. Não é isso? A gente precisa ensinar, explicar isso. Então, placa de denominação não salva. É por isso que quando Jesus chamar, ele chama pelo nome. E ele vai subir aqueles que estão preparados para estar com ele. Amém? Então, vamos lá. Aí Jesus agora começa a contar uma parábola que descia para Jerusalém. Versículo 30 em diante, Jesus começa a falar, certo homem descia. Aqui nós vamos ver os dois caminhos, Jericó e Jerusalém. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Pensa bem, Jerusalém era 27 quilômetros andando. Então este homem estava indo para Jericó. E havia 27 quilômetros no caminho certo. O que acontece? Jericó é um atalho. É um atalho. E a pessoa pega esse atalho, passa por Jericó para chegar mais rápido em Jerusalém. Então este homem descia de Jerusalém para Jericó. Cuidado de sair do lugar da promessa para descer para o atalho. Então eles iam passar por atalhos. Então Jericó era 300 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém 900 metros acima do nível do mar. Então tem pessoas que estão saindo de cima para descer para baixo. Agora me diz aqui, Jesus vai dizer aqui que um sacerdote descia e um levita descia. E Jesus vai dizer que um samaritano subia para Jerusalém. O sacerdote tinha uma função de ser o homem de Deus, o servo de Deus que liderava o povo, um líder espiritual, um homem que ouvia de Deus para passar para o povo, um homem que ensinava o caminho, que trabalhava para Deus. O levita, um homem que trabalhava no templo, um homem que era parceria com o sacerdote no templo para trabalhar para Deus. Então o que esses dois homens estão descendo para Jericó? Jericó é uma cidade amaldiçoada, que Josué amaldiçoou. Dois homens na Bíblia, tem um texto bíblico que eu esqueci aqui agora, não sei se eu anotei aqui no cantinho, que eles vão tentar reconstruir Jericó e as suas famílias vão ser destruídas, porque Jericó estava amaldiçoada. Agora, como é que você sai da terra da promessa para ir para a terra da maldição? Então nós estamos vendo dois homens que foram separados para trabalhar para o reino, para trabalhar como sacerdotes, trabalhar como levita, aquele que prepara a adoração para a casa do Senhor, aquele que prepara a igreja para o culto, que prepara para a adoração, que prepara o momento de adoração. Esses homens, em vez de descer, eles estavam subindo, eles estavam saindo da terra da promessa e descendo para a terra da maldição. Quantos estão fazendo isso, Senhor? Estão saindo da terra da promessa e descendo para a terra da maldição. Então está descendo aqui um sacerdote. Esse sacerdote descia e ele não tinha o vinho da alegria, ele não tinha o óleo da unção, ele não tinha ataduras. Ele passa, vê aquele homem caído no chão, que foi espancado e deixado ao chão quase morto. E ele vai passar de largo. Passar de largo é quando eu vejo, mas eu não quero me responsabilizar. Passar de largo é quando eu vejo, mas eu não quero tomar a frente, não quero entrar com solução. Então esse sacerdote, ele vai ver, ele é uma autoridade espiritual, ele é uma liderança, ele vai ver, mas ele vai passar de lado, ele vai fingir que não está vendo e vai continuar descendo para a terra da derrota, para a terra da maldição. Logo em seguida vem um levita que vai seguir o exemplo do sacerdote, o exemplo do líder espiritual, e também vai passar de lado e vai fingir que não viu aquela situação. Esse levita, ele segue o exemplo do sacerdote. É um perigo, irmãos. É um perigo porque muitas pessoas estão se exemplando em algumas lideranças que estão se corrompendo. Lideranças corruptas, malignas, que estão cheias de demônios, que ensinam o caminho errado, que ensinam a palavra de Deus errada, somente para o seu ego subir, somente para seus desejos carnais ser saciado. E Jesus aqui está mostrando o sinal de dois homens que era para ser exemplo e aqui estão sendo mau exemplo. Mas aí vem um samaritano, um homem que está subindo enquanto outros estão descendo. Então, irmão, presta atenção. Você vai andar na contramão. Tem gente descendo e você que está subindo. Quem está descendo tem posicionamentos diferentes de quem está subindo. Esse samaritano vai ver e vai se aproximar. Vê o verso 33 e o 34 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. O samaritano teve misericórdia. Quem era para ter, não teve. O sacerdote que era para ter, não teve. O levita que era para ter, não teve. Mas o samaritano tinha. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, aproximou-se, chegou perto.
chegou perto. Quem quer saber, quem quer ajudar, chega perto. Derramando neles o vinho e o óleo, derramando alegria e unção. Em seguida colocou-se sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele, ensinando, direcionando, ajudando. Cura, unção, sentiu o peso do outro. Sentir a dor do outro, esse é o problema, irmãos. Nós não estamos querendo ajudar as pessoas ao ponto de sentir a dor, de sentir o peso, de se colocar no lugar, de sentir que a pessoa está sofrendo. Porque quando você pega algo para você fazer, aquilo ali vai ser dividido. Se você pega a prova de alguém para ajudar aquela pessoa, você vai passar a prova junto também. Você vai sofrer também as retaliações, os ataques, mas quando a vitória vir, você também vai compartilhar da vitória dessa pessoa. No dia seguinte, deu os 2 denários, que era como se fosse 2 dias de trabalho braçal, né? Que valia aí uns 200 denários por aí. Tudo Deus te dá para que você ajude o outro. Então, qual destes 3 homens, Jesus faz a pergunta, qual desses 3 homens tem sido o próximo? E a resposta daquele homem vai dizer, aquele que teve misericórdia, o samaritano. Jesus fala, então pronto, vai lá e proceda igual, faça igual. Só que o texto não diz que esse homem foi e fez igual. Então, acredito que não houve arrependimento e nem transformação na vida desse líder, desse homem, desse doutor da lei que colocou Jesus à prova. Então o sacerdote, ele descia, mas ele também não tinha o que oferecer. O levita descia, mas também não tinha o que oferecer. Então não desça, irmão. Continue em cima. Você está subindo, continue subindo. O alvo da igreja é para cima, o alvo da igreja não é para baixo. Há 2 caminhos, vocês escolhem, ou caminho ou atalho. Jericó é atalho. Jerusalém é caminho. Então fique no caminho da verdade e continue buscando o alvo, amém? E aqui também, para finalizar aqui esse capítulo, vai falar sobre a adoração de Marta e Maria. Nós vamos ver que Jesus caminha, né? E chega a um povoado ali. E nesse povoado ele vai encontrar Marta e Maria, que é um povoado chamado lá em Betânia. Marta e Maria, que são seus amigos íntimos, irmão de Lázaro, aquele que ele ressuscita. E ali Marta está na sua casa. A casa é de Marta. E Marta está trabalhando para lá e para cá para servir Jesus, os discípulos e toda aquela multidão que estava com Jesus. Marta não parava. Muitos pregadores que pregam e condenam Marta, acusa Marta. Mas, irmão, Jesus não chegava sozinho no ambiente. Jesus chegava com os 12 e ainda com mais 70 e ainda tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Então pensa atender todo aquele povo. A sua casa de repente está tomada de gente dentro e fora, do lado de fora, porque Jesus está ali na sua casa. Então imagine, Marta estava lá e com Marta trabalhando e Maria queria ouvir o ensinamento. Maria estava aos pés. Maria escolheu a melhor parte, porque Maria preferiu priorizar o que era prioridade. E Marta precisava trabalhar. Então nós temos que ter um pouco de Maria e um pouco de Marta. Porque quando você vai em conferências, quando você vai em congressos, quando você vai em festividade, teve muitas Martas ali trabalhando. Eu falo porque eu faço a conferência Mulheres Sábias em Tempos Difíceis. No dia da conferência mesmo eu estou extra cansada. Eu estou pela graça, o Senhor vai renovando, nós estamos ali à frente, mas ninguém viu os bastidores. Não trabalho sozinha não, tá? Tem uns irmãos na equipe que me ajudam, graças a Deus. Deus levanta servos e servas fiéis, que servem a Deus de verdade com compromisso. Mas mesmo assim a gente se cansa, porque é muita coisa. Quando você chega, tá tudo pronto. Quando a pessoa chega, tá tudo pronto. Mas antes de chegar, tá tudo pronto, tem Martas ali trabalhando, irmãos. Tem Martas ali pra lá e pra cá, fazendo, assim como tem Marias que vai chegar e vai adorar. Então a gente precisa compreender isso, amém? Então que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia do Senhor seja derramada na sua vida no dia de hoje. Tamo juntos no nome do Senhor, compartilha, dá um like. Você está nesse canal aqui, Desperta Crente, aqui no canal do YouTube, com a missionária Odete Santos. Que Deus te abençoe, ore por mim, tô orando por vocês, amém? Juntos nós vamos chegar ao céu. Deus abençoe. Amanhã nós voltamos no capítulo 11 para a glória de Deus. Fica na paz. Vamos orar, irmãos. Já encerrar o vídeo sem orar, misericórdia. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, Deus de eternidade, Deus de glória. Eu oro agora neste momento, me entregando nas tuas mãos, entregando este canal, Desperta Crente em tuas mãos mais uma vez. E a vida de cada inscrito deste canal. Continua a trabalhar, Senhor, abençoar os teus filhos, abrir o entendimento, o intelecto. Continua a derramar graça, força, poder e autoridade. Nos ensina, ó Pai, a posicionarmos e a sermos como samaritano, ó Pai. Como bons samaritanos nesse tempo. Porque muitos hoje, ó Pai, têm se perdido no meio da caminhada. Eles têm, Senhor, com as suas ações e atitude como sacerdote e como os levitas dessa parábola. Mas eu clamo ao Senhor agora que o Senhor venha colocar em nós um espírito manso, um espírito aquebrantado, e que nós possamos servir o Senhor, Pai, com amor, com satisfação, com alegria, e não por obrigação. Senhor, coloca muito no nosso coração, mais ainda o desejo de te servir melhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.